Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está vivo, dá uma glória a Deus. Quem está feliz, dá um aleluia. Quero externar a minha alegria nessa noite, agradecer a Deus por conhecer mais um povo que vai morar na Nova Jerusalém. Antes de iniciarmos, quero parabenizar ao pastor Almir, por esse dia do pastor, que é o segundo domingo do mês de junho, dia 13 de junho, dia de todos os pastores. Então quero parabenizar o pastor Almir, quero parabenizar essa igreja, que Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Christopher Racodeixo, da Assembleia de Deus Ministério Primitivo do Amor. Estou debaixo da cobertura espiritual do meu pastor, presidente, a qual me permitiu estar aqui nessa noite com os amados irmãos. Quero agradecer o convite que veio por intermédio da missionária Anne, que Deus te abençoe poderosamente. Amo sua vida, sua casa, seu esposo, seus filhos, que Deus abençoe a sua vida. Por gentileza, queridos, abram suas Bíblias. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, o verso de número 3, verso de número 14, 15, 16 e 17. Quem achou, dá um glória a Deus. Verso 13 diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Verso 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor vosso Deus: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é sua, mas é de Deus. Amanhã Deus descerá ao encontro deles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e Deus os achará no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Verso 7: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai posicionado, e veja o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã Deus descerá ao encontro dele, porque o Senhor é contigo. E você senta dando glória a Deus, senta dando aleluia. Glória a Deus eterno. Queridos, estamos diante de um texto conhecido, que eu particularmente considero como sendo um dos textos clássicos da Bíblia. Josafá, ele é um rei diferenciado, ele é o quarto rei de Judá após a morte de Salomão. Josafá, ele faz parte da genealogia de Jesus. Você que ama a Bíblia, você que lê a Bíblia, que medita na Bíblia, se você pegar o primeiro capítulo do Evangelho segundo escreveu Mateus, você vai ver que está escrito: essa é a genealogia de Jesus, filho de Davi e filho de Abraão, porque Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, que gerou a Pérez, que gerou Herão, que gerou Arão, que gerou Abinadab, que gerou Naasson, que gerou Salmo, Salmo com Raabe gera Boaz, Boaz com Ruth gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, Davi gerou Salomão, que gerou Roboão, que gerou Abias, que gerou Asa, que gerou Josafá, que gerou Jorão, que gerou Jotão, que gerou Uzias, que gerou Acaz, que gerou Manassés, que gerou Ezequias. E no verso 16 vai dizer: e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Josafá, ele é um rei não escolhido pelo homem, ele é um rei escolhido por Deus. Deus, quando olha para Josafá, no capítulo 18, Deus vai dizer: Josafá, quando eu olho para você, eu lembro dos primeiros passos de Davi. Deus, quando olha para Josafá, Deus lembra de Davi no pasto. E temos que entender que Deus não escolhe por talento. Olha para o teu irmão e diz assim, bem baixinho para ele: Deus não escolhe por talento. Quem escolhe por talento é o The Voice. Quem escolhe por talento é o Ídolos.
Quem escolhe por talento é a Fazenda, é o Big Brother. Quem escolhe por talento é Masterchef. Deus escolhe por caráter. Não é o que a gente tem que chamou a atenção de Deus, é o que a gente é. Porque caráter não se compra na esquina, caráter não se compra na farmácia, caráter não se vende no Mercado Livre. Deus usa aquilo que a gente é e pouco menos o que a gente tem. A gente não pode ter nada, mas se a gente for muito, Deus pega o nada que a gente tem e transforma no tudo que Ele é. Eu tenho que te explicar que no deserto Deus poderia fazer a terra produzir. O povo de Israel está andando no deserto e agora eles vão sentir fome. Deus poderia fazer o povo produzir no deserto, assim como em Gênesis capítulo 1, verso 6, Deus vai olhar para a terra missionária Ana e vai dizer: e a terra produza. Só que agora no deserto vai ser diferente. Deus não vai fazer a terra produzir. Pergunta assim para mim: por que, pastor? Porque Deus quer ensinar para o povo de Israel que quando a terra não produz, o céu sustenta. Deus não depende da aprovação de ninguém para fazer milagre na tua vida. Deus não depende da massa. Deus não é levado pela massa. Deus não é levado sob impressão. Deus não é levado por quantidade. Deus, Ele se agrada da qualidade. Pode ter muito, mas se não tiver adoração, não tiver qualidade, Deus não recebe. Mas se tiver pouco, adoração, sinceridade, Deus recebe o que vem de dentro do teu coração. Abre o céu diante de você e derrama a glória da baraio de rau e de rau e de baracoba da raça e de baraio de barachu de rau. A gente tem que entender que Deus não escolheu a gente pela aparência. Pergunta assim: por que, pastor? Porque tem muita gente com a cara de Abel e o coração de Caim. Tem muita gente com a cara de Pedro e o coração de Judas. Tem muita gente com a cara de Ana e o coração de Penina. Deus não escolhe a gente pelo que a gente aparenta ser. Deus escolhe pelo que a gente é. Deus escolheu a gente por dentro. Usa o que nós temos dentro e faz a gente produzir fora. Ainda vivemos um tempo de providência. Vemos uma geração nos dias de hoje que quer vencer guerras espirituais com armas carnais. E guerras espirituais se vence com armas espirituais. Temos uma geração nos dias de hoje que conhece tudo, mas não pratica nada. Aí Deus está olhando para mim, para você e está dizendo: ei, fica tranquilo, eu conheço o teu coração. Quem tem identidade não se embaraça com o que dizem que a gente é. Deus conhece a nossa identidade. Deus vai se revelar para a igreja de Filadélfia e vai dizer ao anjo da igreja que está em Filadélfia: escreve aquele que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém fecha, o que ele fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Eu sei que tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. No tempo de crise ainda tem porta aberta. No tempo de crise ainda tem provisão. No tempo de crise a farinha da panela não falta, o azeite da botija não falta. Quem é fonte, o deserto não influencia. Quem é fonte, o deserto não influencia. Mas pastor, tá faltando. Fica tranquilo, o céu vai se abrir. Nem que seja uma nuvem pequena, mas Deus pega quem é pequeno para fazer coisas grandes. A nuvem pode ser pequena, mas é o sinal que coisas grandes estão para vir. Olha para mim. O ser humano, ele tem 5 sentidos. Quais são eles? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Mas só os espirituais têm um 6º sentido, que é visão de Deus, que é visão do céu, que é olhar para a tempestade e dizer: o meu barco não vai naufragar, a tempestade não vai me parar. Deus está olhando para você e está dizendo: fica tranquilo, eu acalmo o mar. Não tem
filho, eu vim te ajudar. Eu sou teu porto seguro. Para baranho da Baldacoba raça. Mas pastor, tá faltando. Deus vai vir com providência. Olha como é que a visão de Deus faz a diferença. Elias está orando porque estava 3 anos sem chover. Elias agora está orando para chover. Ele vai orar para chover. Elias vai orar para chover. Ele vai orar 7 vezes. Todas as vezes que ele ora, ele manda o servo dele, que é discípulo, chamado Eliseu, olhar o céu. Ele orou a primeira vez e falou: Eliseu, vai olhar o céu. Eliseu olha o céu está azulzinho. E a gente entende que quando o céu está aberto e azul, é porque não tem chuva vindo por aí. Aí Eliseu volta e fala assim: ô Elias, tu tá orando, mas o céu continua da mesma forma. Aí Elias fala: calma aí. Elias podia ir pro Facebook, postar que não tem providência, postar que não tem resposta. Só que a vitória do crente não está na palavra, não está na boca. A vitória do crente está na oração. Deus ainda está procurando um povo que ora, um povo que busca a vitória com armas espirituais. Elias vai orar e na segunda vez manda Eliseu ir olhar o céu. Eliseu vai olhar o céu, vai voltar para Elias, vai dizer: o céu está aberto. A terceira vez o céu está aberto. A quarta vez o céu está aberto. A quinta vez o céu está aberto. A sexta vez: ô Elias, o céu ainda está aberto. Mas quando Elias ora a 7ª vez, e o número 7 para os judeus representa o número da perfeição, quando ele ora a 7ª vez, Elias vai olhar para Eliseu e vai dizer: agora olha de novo. Porque, irmão, só tem milagre quem acredita em milagre. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas certeza daquilo que se espera. Se você não está vendo, mas tem certeza que Deus vai enviar, pode ficar tranquilo e descansa o teu coração, porque o milagre vai acontecer. Eliseu vai olhar, e quando Eliseu olha, o céu está aberto. Mas olha como a visão de Deus faz toda a diferença, missionária Anne. Nas 6 vezes que ele foi, o céu estava aberto. Mas na 7ª vez ele vai perceber que no céu tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus está mostrando para ele o que é pequeno, mas quem tem visão de Deus sabe que Deus não precisa de coisas grandes para fazer coisas grandes. Deus pega o que é insignificante. Deus pega às vezes o que vão dizer, mas isso não é nada. Mas através do que não parece, Deus faz chover milagre. Através daquilo que parece ser incoerente, Deus faz o impossível acontecer. O que Lucas 1,37 vai dizer? Pois para Deus não há nada impossível. Você tem que entender que Deus não precisa de muito para fazer milagre. Aí tu fala assim: pastor, você não sabe o que eu estou passando. Eu vou te contar um pouquinho. No dia 24 de março, a minha esposa ficou internada e ela adquiriu uma bactéria dentro do hospital, que o médico olhou para a gente e falou assim: a tua filha vai nascer cega e mongolóide. O meu primeiro filho, eu tenho um filho de 6 anos. O meu primeiro filho, pela misericórdia de Deus, nasceu perfeito, com todas as condições mentais perfeitas, audição, um 5 sentidos, tem até o 6º, ele é a visão de Deus. Ele ora, às vezes ele chega para mim e fala: papai, vou orar pelo Senhor, porque o Senhor está precisando, né? Porque às vezes a gente ora por todo mundo, mas precisa de oração. Às vezes a gente ajuda todo mundo, mas precisa de ajuda. Às vezes a gente abraça todo mundo, mas precisa de um abraço. Às vezes a gente prega querendo ser ministrado. Às vezes a gente louva ou querendo ouvir um louvor. E Deus conhece a sua necessidade. Aí no dia 24 o médico olhou pra gente e falou: a tua filha vai nascer cega e mongolóide. Eu olhei pra ele e disse assim: isso é o que você tá falando, mas o meu Deus, que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, há 2000 anos ele já curava. Há 2000 anos ele levantava paralítico, ele dava visão ao cego, ele dava audição ao surdo, ele dava fala pro mudo. Ele já curou a mulher do fluxo de sangue, ele já curou o cego de Jericó. O que pra você parece ser impossível,
O meu Deus é especialista em fazer o que o homem não entende. Ele olhou para mim e falou: então recorra ao teu Deus. Eu falei: eu não preciso. Ele falou: por quê? Porque as bênçãos seguirão aquele que crê. Enquanto eu cuido dos dele, Deus cuida dos meus. Enquanto você faz a obra, Deus peleja em teu favor. Enquanto você veio hoje na Nova de Paz, Deus está indo no teu lar, guerreando as tuas pelejas. Quando eu recebi aquela notícia, profeta, que minha filha vinha cega, eu recebi de manhã e de noite eu ia pregar num culto chamado Cura e Milagre. Eu poderia ter cancelado o pastor Almir. Sabe por quê? Só entende de lágrima quem já chorou. Falar do que você já passou é mole, mas só você sabe o que você sentiu na hora do processo. E quem já passou por processo não julga processo de ninguém. Quem só sabe a dor de uma ferida, quem já foi ferido. Eu poderia ter cancelado. Eu falo para você, irmão, eu não postei no Facebook que estava dando tudo errado. Eu não postei no WhatsApp que estava dando tudo errado. Eu não postei no Instagram. Por quê, pastor? Eu vou te responder. Porque quem não pode te ajudar não precisa saber do teu processo. Para de dividir com pessoas que não podem te ajudar o que você está passando. Divida as tuas causas com o teu pastor, divida as tuas causas com os santos, divida as tuas causas com aquele que pode orar por você. Você sabe quem é que está contigo e quem é que não está. Deus mostra para você. Só que às vezes a gente prefere dar uma de João sem braço, dar uma de cego e olhar para aquele que você sabe que não vai te ajudar e fingir que ele vai te ajudar. Eu não postei em lugar nenhum, pastor Almir. Eu poderia ter falado: Deus, o Senhor me abandonou, porque eu prego um milagre, mas não estou vivendo. Mas eu fui pregar, varão. Recebi de manhã a notícia, de noite estava eu indo lá pregar. Quando eu saí do hospital, encontrei um obreiro na rua. Ele falou: e aí, pastor, como é que o senhor está? Eu falei: estou bem. Estava igual tsunami, tá, pastor Almir? Estou bem. E a tua esposa? Eu falei: vai tudo bem. E o teu filho? Eu falei: mais pentecostal do que o pai. E a tua filha? Eu falei: essa é profetisa, essa daí vai pregar mais que Camila Barros. Aí ele falou: é só vitória, pastor. Eu falei: muita vitória. Eu não gosto nem de falar, tem luta também. Não, isso não importa, é só vitória. Arabaraio, derral. Porque a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. A gente sabe que tem luta, mas todas essas lutas, aquele que é o Adonai Tsebaiote, general dos exércitos, ele está do teu lado para te fazer vencer. Fui pregar, Anne. Já viu quando você entra na igreja igual o vaso quebrado? Por fora você está rindo, mas por dentro você está amassado. Quem já entrou assim? Quem já cantou sem querer cantar? Se não tem ninguém assim, já aconteceu isso comigo. Quem já pregou sem querer pregar? Pela misericórdia, pastor Almir, pregue muito congresso. E tem dia que eu não quero ir. Mas eu entendo igual o apóstolo Paulo: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Eu entendo que a obra não é a minha vontade que prevalece, mas é a dele. Enquanto você está fazendo, mesmo não querendo, Deus está pelejando em teu favor, visitando a sua necessidade. Porque a Bíblia diz que Deus realiza os desejos mais profundos do nosso coração. Preguei como nunca tinha pregado antes. Sorri, irmão. Tem pessoa que quer andar na igreja, parece que foi batizado com um sal grosso. Andar de cara amarrada, andar de cara feia. Parece que botaram ele dentro de um balde cheio de limão, pastor. Eu cheguei dentro da igreja sorrindo. E quem sorria comigo, era aí que eu sorria mesmo. Ou quem olhava para mim não imaginava o que eu estava passando. Quando eu estava saindo da igreja, Deus salvou 20 almas, pastor. Quando eu estava saindo da igreja, aquelas irmãzinhas de coque, que todo mundo já ouviu falar, né? As irmãzinhas de coque, né? Vem marchando na minha direção. Irmão, a gente sabe quando é Deus querendo falar com a gente sabe quando não é. Ela veio na minha direção, eu olhei para ela e falei assim: meu Deus do céu, esse espaço é do meu general. Olhei para ela e falei assim: essa voz é do meu general. Abaixei a cabeça, ela olhou para mim e falou: homem, enquanto você estava pregando, eu estava visitando aquele hospital que a sua esposa está. Enquanto você estava pregando, eu estava visitando a placenta. Enquanto você estava pregando, eu sou o Deus que te digo: nem o mal
delícia. Eu recebi com o coração, mulher de Deus. Sabe por quê? Porque quem vive milagre entende que Deus não precisa de barulho para fazer acontecer. Deus às vezes faz no silêncio, pastor Almir. Quem entende de milagre, me prova, pastor, o centurião. Jesus vai falar, eu vou na sua casa, o centurião fala, não sou digno de receber o Senhor, mas eu preciso de uma palavra que sair da sua boca, o meu servo ficará curado. Aí Jesus vai dizer assim, pode voltar que ele já está curado. Quando ele chega, ele encontra o servo dele curado. Sabe por quê? Porque a palavra que Jesus liberou foi uma palavra que saiu uma vez, mas ecoou milhares de vezes. Deus está dizendo para você, fica tranquilo, eu estou no teu barco, você não vai morrer nesse vale, você não vai morrer nesse processo, eu estou com você. Depois que aquela senhora me entregou isso, a minha filha nasceu de madrugada. Eu olhei para o médico e falei assim, e ela enxerga? O médico falou, mais do que eu e você. Eu falei, e ela é especial? Ele falou, não, ela é um milagre na vida de vocês. O teu Deus é Deus de milagre. Quem conhece a minha história sabe que minha mãe passou 20 anos no candomblé. Uma das maiores decepções da minha mãe foi quando eu virei crente. Minha mãe queria que eu virasse tudo, menos crente. Minha mãe me tacou do terceiro andar de uma casa, abriu, a minha cabeça abriu, ensanguentada, ela me botou para dormir. A maior decepção dela foi eu ter virado crente. Eu não tenho ninguém crente da minha família. Com 8 anos de idade, eu olhei para o meu pai e falei assim, então quer dizer que todo mundo da minha família é do babado, né? Ele falou, é. Eu falei, então a maldição acaba em mim, porque daqui para frente é tudo crente. Eu vou ser crente, meu filho vai ser crente, meu neto vai ser crente, vai ser uma geração de pregadores. E quem conhece o meu filho sabe que meu filho até prega. 6 aninhos. Fui brincar com ele falando que Moisés botou os animais na arca e ele falou, tá falando heresia, pai, foi Noé. Deus visita os teus. E para finalizarmos, queridos, a Bíblia vai dizer que Deus vai olhar para Josafá e vai dizer que o problema de Josafá era as alianças que ele fazia. Você tem que entender que tem pessoas que não devem entrar na sua vida. E às vezes deixamos pessoas que não devem entrar em nossa vida e acabamos tendo que tirar coisas que não precisavam sair. Quantas vezes você já confiou em quem não confiava em você? Quantas vezes você abriu espaço no teu mundo para alguém caber, mas você não cabia no mundo dele ou dela? Quantas vezes você botou a mão no fogo por quem te tacava na fornalha? Deus, ele instala a crise para mostrar para mim e para você quem é e quem não é. Deus põe a gente no vale só para mostrar para mim e para você quem é profeta e quem é osso. No meio da sua crise, entenda que esse processo não vai te matar, que essa tempestade não vai te afogar, que esse deserto não vai te parar. Deserto em hebraico, meu pastor Almir, quer dizer Meribá. E Meribá, o seu significado é Deus quer falar. Quando Deus te conduz para o deserto, é porque de dia ele quer ser coluna de nuvem na sua vida, de noite ele quer ser coluna de fogo, e de tarde ele quer ser maná no deserto. Deus está olhando para você e está dizendo, fica tranquilo, filho, porque quando a terra não produz, o céu sustenta. Se coloque de pé, por gentileza, com a permissão do pastor Almir. De uma próxima oportunidade eu conto outros testemunhos, porque só entende milagre quem vive milagre. E quem vive milagre entende que milagre não se explica, milagre se aceita. Saia daqui com essa palavra nessa noite, que Deus não precisa de muito para fazer tudo. Deus, ele só usa quem está disponível. E às vezes a gente não entende porque certas coisas acontecem com a gente, não com pessoas da nossa família. É porque Deus escolheu José para tornar ele governador, e através da vida dele Deus trazer livramento para o meio da casa. Deus eterno, Pai amado, graças te dou pela tua palavra.
Graças te dou pela tua presença, Senhor. Te dou Urabará e Derraua da Cobararraça. Te dou glória, Senhor, porque o Senhor é real aqui no meio de nós. Te exalto porque tua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se fará presente. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Mas Deus, eu te peço agora, Pai, Deus, segundo a tua misericórdia e desejo no teu coração, visita as necessidades dos teus filhos. Se for na área financeira, Senhor, toca. Se for na área sentimental, toca, Pai. Se for na área saúde física, toca. Se for na área fisiológica, toca, Pai. Se for na área familiar, toca. Mas não deixe o teu servo sair de mão vazia, pois a tua palavra diz que o Senhor não desperdiça ninguém de mão vazia. O Senhor não dispersa ninguém de mão vazia. Por isso eu lhe peço, entra com providência, Pai, naquilo que os seus filhos estão precisando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. As palmas, louva ao Senhor. Essa água aqui, se quiser beber.